Sétimo ano, bom dia para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Rafael. Já estamos aqui na terceira semana do PET 3, tá bom? E vamos estar falando aí sobre formação territorial do Brasil, tudo bem? Vamos lá ver quais são nossas atividades da semana, né? Nós temos um pequeno texto com um gráfico. Para quem não sabe, esses gráficos, às vezes muito utilizados na matemática, fazem parte da cartografia. Então a cartografia, ela não é algo único da geografia, né? Ela é multidisciplinar, ela pode ser usada na geografia, na matemática, na história, em diversas outras disciplinas também. Tudo bem? Vamos lá. Atividades. Questão 1. Sobre a tabela do texto, faça o que é pedido, tá? Em que período a população brasileira deixa de ter a sua maioria branca? Então vamos voltar lá na tabela para a gente ver? A gente volta aqui na tabela, né? A tabela Brasil, grupos étnicos da população total, né? Então nós temos aqui etnias, porcentagem da população em 1950, porcentagem da população em 1980, porcentagem da população em 2010, né? Brancos, que é o que está perguntando lá, quanto que deixa de ser a maioria. Então até aqui era a maioria, tem 61,7%. Em 1980 também é a maioria, né? Então quando chega em 2010 já é a minoria, quer dizer, menos da metade, né? Então qual que é o período? O período ele fica entre 1980 e 2010, tudo bem? A gente já precisa aprender a fazer essa análise, tudo bem? Letra B. Por qual motivo a população negra veio para o Brasil no período colonial? Você ainda percebe marcas desse processo nos dias de hoje? Então, eu acredito muito que vocês devem se lembrar porque que os negros acabaram vindo, né, para o Brasil, né? Eles vieram através dos portugueses, os quais os portugueses passavam na África. Propriamente, a gente pode falar assim que esses portugueses arrancavam esses negros ali da África, traziam eles à forças para ser escravo aqui no Brasil, né? Então eles vieram para trabalhar como escravos, né? Para ter uma vida aqui de sofrimento e angústias, né? Você ainda percebe as marcas desse processo nos dias de hoje? Como assim que a gente poderia perceber essas marcas nesse processo no dia de hoje? A gente poderia observar que naquele período da escravidão, né, era o homem branco que era dito melhor. Né? Ali era o homem branco que eles falavam que ele era dono do negro, né? Graças a Deus isso acabou, né? Mas o que acontece? Hoje em dia a gente ainda vê essas marcas, a gente vê alguma questão de preconceito, questão de racismo, a gente ainda percebe isso hoje em dia ainda, né? Então é isso que você vai responder aqui nessa atividade. Letra C. Você tem contato com tribos indígenas? Tribos indígenas. E aí, você tem contato? Sim ou não? Se você tiver, conte a sua experiência, né? Se você já viu algum índio algum dia, como que foi, se teve algum contato direto, aí você vai relatar isso pra gente. 2. Veja a seguir uma das obras de Lazar Segal, né, que tem como tema a migração. Tá? Então, como tema a migração. Então vamos lá. Letra A. O que mais chama atenção na obra e por quê? Né? Então você vai olhar a obra aqui e vai relatar, né? Olha com bastante carinho o que mais te chama atenção. Aí você escreve o porquê. Letra B. Como são as expressões nos rostos das pessoas? Tá vendo a expressão no rosto dela? Que jeito você acha que essas pessoas estão? Tem criança nesse meio aqui? Então é isso que você vai responder na letra B, tá? C. Na sua opinião, por que o artista utilizou essas cores para representar as pessoas? Você prestou atenção nas cores? Né? Por que você acha que ele escolheu essas cores? Então é uma resposta ali meio que pessoal, né? Então você vai estar falando um pouquinho sobre isso aí, tá bom? 3. Qual é a sua etnia? Pessoal, eu vou explicar algo rapidinho para vocês entenderem sobre a questão de etnia, tudo bem? Etnia é mais ou menos definida pela cor da pele, né? Então a gente pode falar que das etnias tem o branco, o pardo, o negro, o amarelo, né? E aí tem muita gente que olha, já vou ensinar uma coisa para vocês. Tem muita gente que olha essa cor de pele e fala assim, ah, eu sou meio amarelado, então eu sou amarelo. Não, não é. Tá? Amarelo são somente as pessoas que são descendentes de pessoas asiáticas. São pessoas que são descendentes de chinês, de japonês, né? Então essas pessoas falam que tem a cor amarela, tudo bem? Nós, brasileiros, nós vamos ser brancos, pardos ou negros, tudo bem? Lembrando que uma grande parcela da população é considerada negra ou parda, tá? Então vamos voltar naquela tabelinha em cima só para a gente ter essa noção, né?
Vamos olhar esse último quadro, que é a população de 2010. A gente já está em 2020, né? Mas é o quadro que mais se assemelha. Então, branco seria 48% da população, considerados negros mesmo, 6,8%, pardos, 43,8%, tá? Amarelos indígenas, menos de 1%. Então, somando os índios e os que são descendentes, né, lá do continente asiático, nós temos 0,9%, tudo bem? Então, e não declarados, 0,1%. Beleza. Então, a partir disso, você vai olhar e você mesmo vai definir qual seria a sua etnia, tudo bem? Se você é negro, se você é pardo ou se você é branco, tudo bem? Pergunte ao seu pai, ou sua mãe, ele vai te ajudar a ter uma noção melhor isso aí, de acordo com a sua família, tá bom? Observe o mapa das terras indígenas regularizadas no Brasil para realizar as atividades 4 e 5. Então, título do mapa, terras indígenas, né? E aí a gente pode observar que essas partes verdinhas, né, são onde tem as terras indígenas. Essas terras indígenas, pessoal, para você ter conhecimento, é algo que o governo declarou ali propriedade dos índios e que o homem branco não pode entrar, não pode invadir, não pode comprar aquele pedaço de terra, tá? Então é algo destinado para o índio. A gente tem que lembrar que o jeito que o índio sobrevive é diferente do que nós sobrevivemos, né? O índio retira só da natureza. Ele não compra alguma coisa, então ele precisa de uma mata preservada, de um meio ambiente estável, né, para que ele possa ali sobreviver e retirar as coisas do meio ambiente. Então, normalmente essas localidades o governo não costuma deixar plantar, retirar árvores para poder manter essa biodiversidade, tá bom? Então, 4. Escreva um comentário sobre a frase abaixo. O grande problema dos indígenas no Brasil é a terra. Né? Então você vai fazer um comentário, se você quiser pesquisar aí para entender o porquê que é a terra. Né? A gente tem que lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no Nordeste do Brasil, esse território todinho aqui, não só o Brasil, mas dos países aí da América do Sul, os índios já moravam aqui. Então, se você for pensar bem, talvez eles já fossem os donos desse território. E aí nós fomos ocupando e tomando esses territórios deles, a tal ponto que nós hoje, que sobrou muito pouco para eles ficarem hoje em dia. Né? Então eu quero que você pesquise, que você comente algo mais ou menos sobre isso aí. Tudo bem? Bom, 5. Em qual região brasileira se localiza a maior parte de terras indígenas regularizadas? Em quais regiões de Minas Gerais há terras nessas condições? Então são duas perguntas aqui. Primeiro pergunta de Minas, depois pergunta do Brasil. Né? Então, do Brasil, o local onde tem a maior quantidade seria aqui a região amazônica, a gente pode falar que é a região norte do Brasil, porque a região norte vai pegar aqui a Amazônia, Roraima, o Pará, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, né? Então essa região norte do Brasil que é a que mais apresenta esses territórios regularizados indígenas, tudo bem? E aí depois pergunta aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais a gente consegue observar somente aqui esse pontinho verde, nem sei se está dando para você enxergar aí do seu celular, mas somente na região norte aqui de Minas, tudo bem? Tá? Somente na região norte de Minas é que nós temos. Tem mais uns outros pontinhos aqui, mas muito pequenininhos, tudo bem? Bom, e assim então a gente encerra as atividades dessa semana. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Não esqueça de fazer pesquisas para ajudar vocês. Lembrem que vocês precisam ter o máximo de conhecimento com esses assuntos que a gente está falando nesses momentos, nessa época de quarentena. Então faça a sua pesquisa, tá? E assim que acabar de responder as atividades, envie no WhatsApp, no meu privado. Tudo bem? Estarei aguardando vocês. No mais, até a próxima.